Boa noite. Estamos começando uma entrevista FAMECOS. Você já ouviu falar em direito dos animais? Esse é o tema da entrevista de hoje. O nosso convidado é o professor, médico veterinário, escritor e bacharel em direito, Renato Silvano Pulso. Também estão aqui conosco os meus colegas, Gabriela Pedroso, Matheus Wolff, Pedro Braga e Rossana Ruschel. Neste primeiro bloco, vamos tratar sobre um tema polêmico, a ameaça de abate de cervos no Pampa Safari, em Gravataí. Segundo a deputada estadual Regina Fortunati, autora de ação judicial contra o parque, alegou que vários animais foram sacrificados. O Ministério Público solicitou a suspensão de novos abates. O pedido foi acolhido pela juíza Cíntia Mua, responsável pelo caso. Boa noite. Boa noite. Então, para começar esse debate, eu queria conversar contigo a respeito dessa primeira questão. O que tu acha a respeito desse abate dos cervos no Pampa Safari? Em primeiro lugar, boa noite, pelo convite, pelo privilégio de estar podendo conversar com vocês aqui. Esse caso dos cervos aqui foi muito infeliz, no nosso estado, enfim, a gente está passando por isso. Felizmente, a gente tem essa última decisão judicial, preservando os animais por enquanto, até que se resolva a situação. Foi um episódio que mobilizou toda a sociedade civil, em defesa dos animais, mas e oportuno porque colocou em discussão esse tema, que acaba favorecendo esse debate, essa conversa, porque muita gente às vezes desconhece, e é interessante a gente lembrar que esses criatórios de animais fauna exótica, que é como é chamado, que são animais que foram trazidos aqui para o nosso país, que não são nativos daqui, eles são autorizados pelo IBAMA, que é o órgão que fiscaliza isso aí, para que sejam criados e inclusive abatidos. Então não tem nenhuma lei que proíbe esse tipo de criatório, de fauna exótica. Então a nossa lei de crimes ambientais, ela proíbe contra esse tipo de caça ou qualquer outro tipo de maus tratos, fauna nativa, fauna silvestre, fauna migratória, animais domésticos, domesticados, mas não fala nada, silencia em relação à fauna exótica. Então abre uma brecha aí para que tenha esse tipo de criatórios. Inclusive é uma das defesas dos proprietários do parque lá, que eles têm total direito, não tem nenhuma lei que proíba eles de criar esses animais e abater. Claro que isso é antipático para a sociedade, quando a sociedade tomou conta daquela notícia e ficou sabendo que 300 animais iam ser abatidos, todo mundo ficou chocado, porque até então, desde pequeno, tinha o parque como um parque de preservação da vida. Então as pessoas iam lá, se tinha essa expectativa em relação àquele parque lá, que tem 30, 40 anos, Então a sociedade se estranhou, mas como assim? Os cervos que estão lá estão sendo abatidos para se consumir a carne? A gente não sabia disso. Esse foi o impacto social. Nesse caso, Renato, a discussão que se entrou foi sobre ser um abate sanitário, A conversa era sobre esses animais estarem com tuberculose e que poderia ser, então, algo prejudicial à sociedade. Quais são os termos, então, de um abate sanitário? O que pode ser posto nessa situação? Exatamente, foi bem que tu colocaste. Olha só, quando saiu a primeira notícia na mídia, a ideia que se colocou é que os animais seriam sacrificados porque tinham animais positivos para tuberculose. E existe uma instrução normativa do Ministério da Pecuária e Agricultura, Pecuária e Abastecimento que regulamenta o controle de brucelose e tuberculose. As vacas, os bovinos que são positivos para tuberculose, tem um abate compulsório. Os proprietários são obrigados a sacrificar esses animais. Por quê? Porque a tuberculose é uma doença que transmite ao homem. Então, por uma questão de saúde pública, os bovinos são abatidos quando são positivos para tuberculose. No caso dos cervos, teria que acontecer a mesma coisa. Só que o que aconteceu nesse caso específico, e a notícia que a gente tem na mídia, eram muito conflituosos os resultados desses exames. Tanto é que foi pedido novos exames e parece, até onde eu li, que deram todos negativos, de todos os animais que estão lá. Então, ficou muito confuso se realmente eram animais positivos para tuberculose, se seria um abate sanitário, que estaria autorizado pela legislação. E outra coisa interessante, que é bom lembrar sempre, o fato de estar autorizado pela legislação
não quer dizer que seja moralmente correto, né? A gente às vezes fala, o técnico, né? Inclusive o técnico do IBAMA usou muito esse argumento, né? Ah, não, mas a gente está agindo dentro da lei. Bom, nem sempre a lei é moralmente correta. O nazismo todo foi realizado dentro da lei da Alemanha, na época, né? Então, isso se chama crise de legalidade, né? Tem muita coisa que está dentro da lei, mas não é moralmente correta. Então, o juiz, naquele caso, vai ter que olhar todo o ordenamento jurídico para ver se aquela lei realmente está sendo justa naquele caso, né? E às vezes vai tomar uma decisão diferente daquilo que está escrito ali, né? E nesse caso... Por favor, pode ver. O direito dos animais trabalha com o conceito de especismo, né? Houve nesse caso, de certa forma, em relação à reação da sociedade, um certo especismo por se tratar de servos, de repente se fossem outros animais, se fossem vacas, enfim, talvez não houvesse essa mesma comoção? Com certeza. Tanto é que eu te disse, né? Existe já, sempre de muito tempo, uma legislação que autoriza ou até ordena, né, o abate sanitário das vacas positivo para tuberculose. E a gente não vê passeatas aí defendendo as vacas, né? Pelo menos não lembro de ter visto alguma passeata defendendo as vacas que são abatidas por tuberculose. As pessoas às vezes nem têm conhecimento disso. Claro que o servo é uma figura muito simpática, né? Então se sai uma notícia na imprensa, as fotos que mostram deles lá no parque, nossa, aquilo ali sensibiliza qualquer um, né? A pessoa mais durona vai se sensibilizar com o abate dos servos. Então esse termo especismo foi um termo criado já há bastante tempo e consagrado pelo Peter Singer, né, numa obra Libertação Animal, lá nos anos 70, ele diz respeito a uma forma de discriminação da espécie, né? Então, assim como tem o racismo, tem o sexismo, tem o especismo. Então, eu discrimino uma espécie diferente. Então, segundo Peter Singer e outros autores, os outros animais eles são discriminados por nós, que somos antropocêntricos, né? Desde lá do Aristóteles e tal, a gente se criou, né, uma ideia de que o homem é o centro das coisas e a gente discrimina outras espécies. Dentro dessas outras espécies, a gente tem os preferidos, os privilegiados, né? Então, o cachorro, o gato, né? Esses que estão mais perto da gente, os mais bonitinhos, né? Então, por exemplo, a gente prefere muito mais um cervo do que uma cobra peçonhenta, né? A gente pensa, uma cobra, um rato, Então, a gente tem essa ideia isso se criou na história, né? Mas, segundo os vários defensores dos direitos animais, toda essa doutrina dos direitos animais, essa teoria, todos têm o mesmo valor. O valor deles não é pela utilidade ou pelo se ele é mais bonito, mais querido, mais fofinho. O valor dele é intrínseco a ele. Por isso que o direito adotou essa teoria, porque ele vai usar a ideia de que aquele indivíduo ele tem o seu valor subjetivo, né? Um valor inerente a ele próprio. Ele tem uma dignidade própria, interesse em ficar vivo, interesse em não ser violentado, interesse em não perder a liberdade. Aquele indivíduo ali, seja ele bonitinho, né? Ou seja ele mais feinho ou peçonhento, enfim, né? Então tem uma questão bem interessante que tu colocaste, que se fosse outros animais, talvez não tivesse o mesmo apelo, né, social, assim. Renato, só voltando um pouco à questão do abate, tu acha que tem alternativa para os animais doentes? Se isso sairia muito caro, em vez de abater? Vamos tentar colocar assim, ali, no caso dos cervos ainda, né? Uhum. Primeiro que uma das opções que vários ativistas colocaram, que como os resultados deram negativos, eles poderiam ser colocados em abrigos ou santuários ou, né, zoológicos, a pessoa não gosta também, né? Mas porque os animais ficam muito limitados de espaço, mas santuários basicamente, ou pessoas que estivessem em campo e pudessem soltar esses animais. Mas tudo bem, vamos pensar que tivesse a doença. Seria bastante difícil, assim, pensando agora, né, acho que não tem um posicionamento ainda sobre isso, mas justificar o tratamento deles. Porque qual é o problema do tratamento? Apesar de eu pensar, né, que a gente teria que achar uma alternativa para isso e tal, mesmo os bovinos, o tratamento tu não garante sucesso, né, que aquela vaca vá ficar curada da tuberculose. Então o cervo seria muito difícil curar ele definitivamente. Existiria então um risco dele transmitir essa doença. Claro que esse risco ele é muito pequeno, né? Assim, o pessoal alarma muito, mas se eles ficarem isolados numa propriedade, o risco de transmissão é muito pequeno. Tá cheio de vaca com tuberculose em as propriedades aí, que não foram feitos exames, seguem produzindo leite, as pessoas seguem tomando, né? Então,
como essa questão ganhou a mídia, ficou difícil de trabalhar com ela ali. Mas o que a legislação manda fazer é que os animais sejam sacrificados. Mas eu coloquei isso numa aula para os alunos. Eu disse assim, ó, e se o cachorro de vocês estivesse com tuberculose? Vocês iam sacrificar? Provavelmente não. Provavelmente iam procurar tratamento, iam tratar, apesar do veterinário afirmar, talvez não fique 100% curado e tal, eu não ia sacrificar meu cachorro. Vocês viram? Talvez não, provavelmente não, né? Iam arriscar tratar. É que em bovinos e animais, são 300 animais, geralmente fica inviável economicamente. Então, muitas vezes, as decisões econômicas ou práticas interferem na decisão, que às vezes é uma decisão até ética ou moral, né? Vamos pensar outros casos. A questão estava se discutindo muito os casos de cachorros com leishmaniose agora. Muitos animais iam ser abatidos. Então, de novo, a sociedade trouxe a questão para o debate tudo, e parou os sacrifícios. Por quê? Porque às vezes os animais são sacrificados e eram animais que tinham uma expectativa de tratamento, poderiam ter sido tratados. Mas por uma questão prática, e daí usando o argumento saúde pública, tá? Porque existe um risco de ser transmitido. Claro que se tivesse um veterinário aqui de saúde pública, ele ia estar brigando comigo, né? Porque o argumento dele é outro. Ele trabalha com a perspectiva da doença ser transmitida. Tá? Eu estou defendendo aquela vida daquele indivíduo. Então, digo, não, se tem chance dele ser tratado e de ser isolado, a gente vai tentar fazer isso, né? Para preservar a vida dele. Agora, um veterinário que trabalha com saúde pública, ele vai pensar no coletivo. Ele vai dizer, não, do ponto de vista dele, segundo a ética dele, ele vai preferir que esse animal seja sacrificado em prol do bem maior. Então são duas vertentes éticas, né? Uma utilitarista, que pensa no coletivo, aquela história do vamos matar o terrorista aqui, ou vamos torturá-lo para ele dizer onde é que está a bomba, e a gente salva todo mundo no shopping, independente de ter torturado ele ou matado ele, em prol do bem maior, né? A outra ética, que é a deontológica, vai dizer assim, não, torturá-lo está sempre errado. Então eu não posso torturar ele, apesar de eu ter uma perspectiva de um bem maior. Tá? Então quando eu penso que eu vou sacrificar esses animais, e com essa ideia de saúde pública, ele está pensando, bom, 300 animais vão ser mortos, mas eu vou evitar que eu tenha um grande surto de tuberculose no estado. É um raciocínio, né? Tem muita gente que vai concordar com esse tipo. Então é um debate de ideias. Né? Quem defende direitos dos animais vai dizer, todo aquele pessoal que se mobilizou em prol daqueles animais, vai dizer que eles não concordam com isso. Eles acham que os animais tinham que ser isolados, tratados, os doentes. Tem que te interromper. Por favor. Já esgotou nosso tempo. A gente vai chamar um intervalo. Então, no próximo bloco, o Renato Silvano Pulso vai falar sobre o lançamento do seu novo livro, Amigas para Sempre. Fique ligado, nós já voltamos. Estamos de volta com a entrevista Famecos. O nosso convidado de hoje é o professor, médico veterinário, escritor e bacharel em Direito, Renato Silvano Pulso. Para entrevistá-lo estão aqui conosco Gabriela Pedroso, Matheus Wolff, Pedro Braga e Rossana Ruschel. Neste bloco falaremos sobre o novo livro do professor. Então, professor, tu lançou esse novo livro esse ano. Eu queria que tu desse uma introduzida nesse livro. É um livro infantil. Eu tive essa ideia já faz alguns anos e como esse assunto para mim é caro, né, essa relação com os animais, eu tive a ideia de fazer um livro abordando guarda responsável e adoção, guarda e adoção responsável, porque na veterinária a gente percebe muito a questão do abandono e de maus tratos aos animais, né, então achei importante trabalhar esse assunto com crianças, né, porque enfim pode trabalhar a formação do aluno. Então é uma historinha basicamente de uma cachorrinha que é adotada, daí tem os problemas normais que acontecem quando tu adota um animal, e daí a família tem que ir para viajar nas férias e acaba abandonando a cachorrinha. Então daí a cachorrinha passa por algumas dificuldades na rua, então é uma historinha, né, com um final feliz, mas que aborda basicamente a questão da adoção, guarda responsável e os maus tratos que esses animais de rua sofrem. A gente tem um problema grave, né, com animais de rua, né? As grandes cidades têm milhares de animais abandonados. Então esse é um problema que as cidades têm que enfrentar, tanto a sociedade civil quanto as próprias prefeituras, né? Então acho que é um assunto bom de levar nas escolas, as próprias crianças fazendo a leitura,
levam o assunto para dentro de casa, né? E as famílias acabam discutindo isso. Sim. Eu tenho uma pergunta principalmente quanto à questão do abandono, sobre esses animais de rua, como que existe uma lei sobre, por exemplo, existe canil, como que a lei salvaguarda esse tipo de tratamento, assim? Animais abandonados que não encontram nenhum dono preventivamente. Boa pergunta. Olha só, muita gente desconhece esse assunto, tá? O Rio Grande do Sul e mais, acho que 4 estados, se eu não me engano, tem uma legislação estadual protegendo esses animais. Então, o Rio Grande do Sul tem um código estadual, né, de proteção animal e vai ter lá um artigo protegendo esses animais de rua. Inclusive, tem um artigo que define o que é o cão comunitário. Né? Você já deve ter visto um cachorrinho lá na rua que tem uma casinha, todo mundo cuida dele e tal. Tem uma lei que protege esse cão. Tá? Mas, enfim, nesse código de proteção animal, aqui no estado, ficou proibido que canis públicos de prefeituras sacrificassem animais para fazer controle populacional de animais de rua. Tá? Eu não lembro agora se foi 2013, de que ano é o código, mas ficou proibido. Então, por exemplo, um canil daqui da Prefeitura de Porto Alegre, ou tipo, por exemplo, a Secretaria de Direitos Animais na SEDA, né, que agora está sofrendo alguns problemas, mas o canil de Canoas, o canil de São Leopoldo, eles não podem, mas o veterinário de lá não pode sacrificar cães para controle de população. A famosa carrocinha, né, que não é do tempo de vocês, mas acontecia, só que qual é o problema? Só alguns estados têm essa lei, como eu falei. A grande maioria das cidades do Brasil ainda faz isso. Né? E as pessoas às vezes desconhecem. Então, as prefeituras da maioria dos municípios do Brasil continuam pegando cães e gatos de rua e sacrificando, botando lá em câmaras de gás, achando algum meio barato, né, de sacrificar esses animais. Parece coisa do passado, mas ainda acontece. Né? Então, tem alguns estados que vão ter lei protegendo, né, mas outros não. Apesar de ter, né, da gente ter uma lei de crimes ambientais que tem lá um artigo especificamente tratando de maus tratos, proibindo que isso aconteça, mas isso acaba acontecendo ainda. Né? Essa obra ela é uma obra infantil, né, como tu disseste. Como é que foi a aceitação das crianças com ela? E tu acha que é importante essa conscientização desde cedo? Ah, com certeza. Eu adorei. Eu já fui em algumas escolas, né, fazer leituras junto com as crianças e elas se divertem porque é um assunto que atrai as crianças, né? Elas gostam de falar sobre os seus animais que tem em casa e tal. E geralmente a gente tem ido em escolas municipais, né? Mais na periferia, assim, então eles têm muitos casos para comentar de animais que foram abandonados, animais que foram vítimas de maus tratos. Então tem sido muito gratificante e produtivo, assim, né? A gente vê que o assunto é efervescente ali entre eles, né? Sim, que bacana. A maioria das pessoas se comove em ver animais abandonados, mas não sabe muito bem como ajudar. E, na tua opinião, qual é a melhor alternativa para ajudar esses animais? Se é entregar num abrigo, ou se é procurar uma ONG? O que tu acha que... Esse assunto, né, é um assunto assim, que é bastante sério. Né? A gente leva o nosso dia a dia e não tem tanto problema, né, de violência de todas as ordens, mas... se a gente for pensar o número de animais que tem abandonados na rua e mais o número de animais que tem nas casas, né, a gente tem um número de cães e gatos muito grande nas cidades, principalmente grandes capitais. O que acontece? Isso vai superlotando, digamos assim, tanto o poder público, porque mesmo que a prefeitura se organize, tenha um centro de bem-estar, né, um canil, porque uma coisa vale a pena chamar a atenção, é um centro de bem-estar que se preocupa com a saúde, bem-estar desses animais de rua, e um canil da vigilância sanitária, né, um centro de controle de zoonoses. Esse vai fazer o abate, o sacrifício daqueles animais com raiva, né, ou com leishmaniose confirmada, com doenças. Ele não vai se preocupar tanto quanto um centro de bem-estar com castração, com adoção responsável, com campanhas de conscientização. Então, são dois tipos, né, de trabalho diferenciado. Mas as pessoas, o que elas podem fazer? Ou procurar as ONGs, que é um problema, porque as ONGs já estão lotadas, né, os abrigos já estão superlotados, ou procurar as cidades que têm centro de bem-estar. Mas, realmente, são dois locais que estão, assim, superlotados, né? Não é uma solução fácil. Isso tem... Eu vou ter que encerrar o programa agora, Pedro, desculpa. Mas é que já passou do tempo, então eu vou ter que encerrar aqui. O Entrevista Famecos ficou por aqui. Agradecemos a presença do nosso convidado, Renato Silvano Puls, e do pessoal aí de casa.
e sem esquecer, claro, dos meus colegas. Uma boa noite e até semana que vem.